Oi, gente! O livro dessa semana é As Crônicas de Nárnia. Esse é um livro muito famoso e ficou mais conhecido depois que fizeram os filmes das Crônicas de Nárnia. Mas há algumas diferenças de ordem relacionadas aos filmes e ao livro. Eu vou explicar isso mais tarde, mas enfim. Agora vamos falar sobre o autor C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele é um autor muito famoso. Olha, tá vendo a foto dele? Aí. E ele já escreveu diversos livros, dentre eles tem a Anatomia de uma Dor, Cristianismo Puro e Simples, que é um livro religioso, porque C.S. Lewis é cristão, e As Crônicas de Nárnia, e não muito recentemente, mas recentemente de determinada forma, ele escreveu O Outro Nome de Aslan, que é um livro que tem ligação com As Crônicas de Nárnia. Ok, simbora. Esse livro, lembrando rapidinho assim, que esse livro está disponível na Biblioteca Municipal Orem-Mense, tá? Então quem quiser ler é só ir na Casa de Cultura, faz a sua carteirinha e pode pegar qualquer livro emprestado. Esse livro já tá lá, tá bom? E quem não quiser ir lá, pode ler online, porque tem nas bibliotecas online, pode ler pelo celular. Vamos nessa, vamos para o título. Bem, o título As Crônicas de Nárnia é bem óbvio, né? Desde que você entenda que é uma crônica. Uma crônica é uma história, uma narrativa histórica contada cronologicamente. Ou seja, as Crônicas de Nárnia quer dizer as histórias de Nárnia contadas de forma organizada. Então, vamos lá. Nárnia começa lá no primeiro livro, que não é o livro do primeiro filme. O primeiro livro são 7 livros reunidos que contam as Crônicas de Nárnia. O primeiro livro se chama O Sobrinho e o Mago. Esse primeiro livro vai narrar como Nárnia surgiu, entendeu? Então, vocês já sabem que Aslan é o deus de lá de Nárnia, né? Ele que vai criar Nárnia. Como ele cria Nárnia? A partir do sopro da sua boca. Ele começa a soprar e aí as coisas vão aparecendo, entendeu? Ele sopra, os animais aparecem, ele sopra, os animais ganham vida, etc, etc, etc. Então, foi assim que Nárnia surgiu. O primeiro livro é mais focado em como Nárnia veio à existência, porque Nárnia não é um mundo fora do nosso mundo. Nárnia é um país dentro do mundo que é fora do nosso mundo. Tá entendendo? É isso aí, pois é. Então, o que acontece? Entra no segundo livro, que é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que já é o primeiro filme. Só que o primeiro livro não tem as 4 crianças que entram no primeiro filme. Já o segundo livro entra a Lúcia, o Pedro, o Edmundo e a Susana. Isso aí. Eles entram no segundo livro e vão derrotar a feiticeira. Por quê? Porque de um livro para outro passam muito tempo, gente. Passou mais de 300 anos, mais de 1000 anos passou para poder entrar no segundo livro. Então, o que acontece? As histórias de Nárnia, elas são narradas de forma muito detalhada, mas também é de forma muito lenta, porque vão passando muitos anos de um livro para o outro. Então, eu achei interessante porque tem sempre novos personagens. Mas eu achei um pouco ruim porque tu tem que te adequar com novos nomes, entendeu? Muito. Enfim. Vamos nessa. Aí acontece o livro do segundo livro. Na minha opinião, de todos os 7, o melhor livro é o 5º, que é A Viagem do Peregrino da Alvorada. Que fizeram o filme, que foi recentemente o 3º filme das Crônicas de Nárnia, mas não foi muito fiel ao livro. Não foi muito fiel ao livro. Mas, enfim, né? Na minha opinião, foi o melhor livro. Aí vão rolando, as histórias vão sendo contadas, novos personagens aparecem, chega no livro 7. O livro 7 é o grande ápice de todas as crônicas, porque é lá que tu descobre que coisas que pareciam ser, não são. Olha, isso é muito interessante, mano. Eu amei. O livro 7 é quase o melhor livro. E o melhor capítulo do livro, que é o capítulo 15 do livro 7, é muito legal, muito, tipo, incrível. Um dos capítulos mais bem escritos que eu já vi, que narra o fim de Nárnia. Ah, sim, o fim de Nárnia. Vou contar pra vocês por que Nárnia chegou no fim. Por quê? Então, lá no livro 7, denominado A Última Batalha, os narnianos deixam de acreditar em Aslan. Por quê? Porque Aslan, ele é filho do imperador de Alemar, tem um que é maior do que Aslan, que manda em tudo, em todos os mundos. E Aslan manda mais especificamente no mundo onde Nárnia é país, entendeu? E aí o que acontece? Ele deixou de ir em Nárnia. E acabou que os narnianos acabaram esquecendo dele, entendeu? Não acreditando mais nele, não acreditando mais que ele era um deus. Então o que acontece? Ele fica com raiva e acaba destruindo Nárnia.
Ele fez Nárnia com o sopro de sua boca. E agora ele vai ordenar para que Nárnia se autodestrua. Então a narração é mais ou menos assim. Imagine uma casinha. A casinha é Nárnia. A casinha é Nárnia. O que acontece? Como vocês sabem, em Nárnia as estrelas não são como as nossas estrelas. As estrelas são pessoas brilhantes, né, gente? Incrível. Aí o que acontece? Ele tira todas as pessoas do céu, todas as estrelas do céu, e aí tudo fica escuro. E o que acontece? Ele tira todos aqueles que ainda são bons em Nárnia, que ainda são boas pessoas, que ainda acreditam em Aslan, e eles entram por uma porta branca. E aqueles que não são, tipo assim, que foram maus em Nárnia, entram por uma porta escura. Que ninguém sabe onde vai dar essa porta escura. Eu acredito que seja uma espécie de abismo, alguma coisa assim. Ninguém sabe onde vai dar. O autor não narra onde vai dar essa porta. Enfim. E aí ele tira todas as pessoas de Nárnia e ele vai destruir Nárnia. Como? Ele ordena que o céu caia. E aí o que acontece? O céu escuro vai descendo, 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 até esmagar Nárnia completamente. E esse é o fim de Nárnia. As pessoas boas entraram pelaquela porta branca e o capítulo 17 vai narrar o que é aquela porta branca. Aquela porta branca, na verdade, era uma porta de entrada para outro mundo. Ou seja, além do nosso mundo, planeta Terra, além do mundo onde Nárnia era o país, agora existe um terceiro mundo que é o país de Aslan, que é uma nova Nárnia, onde só pessoas que tiveram um coração puro vão morar lá. Ok? Só que eis o grande tchan do livro 7, que é o quê? A Susana, sabe? São 4 irmãos, certo? E o Eustáquio, que é o primo que aparece no terceiro filme e no 5º livro, A Viagem do Peregrino da Alvorada. Então, o livro 7 reúne todos os personagens de todos os livros. Tipo, desde lá do primeiro, ele reúne o Sobrinho do Mago, ele reúne todo o pessoal do 2º livro, de todos os filmes, e põe no capítulo 7 pra entrarem por aquela porta branca. Foram pessoas de coração boas. E sabe quem são as únicas 2 pessoas que não entram por aquela porta? A Susana, irmã dos 3, irmã do Edmundo, da Lúcia e do Pedro, e a Feiticeira Branca. Todo mundo acha que a Feiticeira Branca morreu, mas na verdade, em Nárnia, as pessoas têm uma espécie de vida eterna. Então, quando o corpo delas padece, a alma delas vai para algum lugar. Ou fica vagando por Nárnia sem direção. E o que acontece? O espírito da feiticeira ainda não tinha morrido. E vocês vão descobrir o que o espírito dela faz lá no livro 7. Vocês têm que ler pra vocês saberem. E a Susana também não entra. Ela é a única humana de todos os livros que não entra na Nova Nárnia, que é o outro mundo, que é o país de Aslan. Porque vocês vão ter que ler o livro também pra saber por que ela não entra lá. Leiam, gente, pra gente comentar aqui, porque eu quero muito falar sobre... Tipo, é muito interessante o motivo por que ela não entra. Eu queria muito comentar, então... Leiam pra gente falar sobre isso. E outra coisa que eu achei muito interessante no livro 7 foi que acontece... No nosso mundo, como as pessoas aqui crescem rapidamente, não podem entrar em Nárnia só entram as crianças, o que acontece? Aslan faz com que uma coisa aconteça nesse mundo aqui da Terra que impede que eles saiam da nova Nárnia, que é o novo mundo criado por Aslan. Isso aí também não posso contar o que é que acontece aqui que impede que eles vão pra lá, mas... Gente, vocês precisam ler o livro, leiam, é muito interessante, C.S. Lewis escreve de forma detalhadamente. E eu queria muito contar, mas eu não posso, senão vocês não vão ler o livro. Então, leiam pra gente comentar, pra gente ter uma ideia bem legal disso aí.